Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós adoramos a Tua presença, Senhor. Nós desejamos a Tua presença. Nós não somos nada sem a Tua presença. O Senhor habita em nós. Tua palavra diz que nós somos morada do Altíssimo. O Senhor habita em nós. Eu sei que pessoas que entraram nessa noite, pode ser que pela primeira vez nesse lugar, ainda não entendem o que é isso, mas conseguiram sentir por um instante a Tua presença, e que elas desejem tanto essa presença ao ponto de falar: eu nunca mais quero viver sem isso que eu experimentei nessa noite. Nós não queremos viver de visitas do Senhor, nós queremos a Tua presença habitando em nós. Toma esse lugar, Senhor. Toma esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra dessa noite se chama transição apostólica. Repita comigo: transição apostólica. Pode ser que você esteja aqui já e já seja filho nessa casa há anos e ainda não tenha entendido o que é fazer parte de uma igreja apostólica e profética. Sabe, eu não sei se você que chegou à noite aqui pela primeira vez está nos visitando, e eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. A gente se alegra com a tua visita, com a tua vinda, e espero que você goste e volte outras vezes. Eu não sei se eventualmente você que está aqui ou você que está nos assistindo em casa, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico e frequentou outras igrejas e está vindo aqui pela primeira vez, eu não estou preocupado com isso, porque a gente não está falando de religião. Eu sei que, conhecendo a Deus, nós entendemos que Deus é um Deus que constantemente conduz o seu povo a transicionar de um lugar para outro. Quem vive na presença de Deus está constantemente em transição. E se nós não entendemos o que é transição, nós ficaremos com a nossa vida estagnada, em qualquer lugar que a gente ache que é conveniente, ou em qualquer lugar que o diabo nos atar. Ou se você não entende muito bem essa coisa de diabo, que as circunstâncias da vida te atar, problemas, situações que parecem que jamais você vai conseguir solucionar, uma perda, o término de um relacionamento, um envolvimento na droga, uma dificuldade financeira, uma decepção, até mesmo dentro da igreja. E tem pessoas que ficam atadas, porque não entenderam como funciona a transição de Deus. Sabe, nós estamos vivendo hoje a era do conhecimento. O acesso ao conhecimento é algo muito fácil. Mais do que qualquer outro momento da história, nós temos acesso a muitas coisas. A internet proporciona isso de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa. Porque as pessoas confundem conhecimento com sabedoria. E conhecimento não tem nada a ver com sabedoria. O conhecimento, ele é humano, e o conhecimento, ele é o fruto de você pesquisar e adquirir informações que nem sempre são a verdade dos fatos. E sabe o que é interessante? Tem pessoas que às vezes se convertem, tem uma experiência com Deus, vem à igreja por uma vez, por duas vezes, e de repente, mineiro, começa a entrar no YouTube e pesquisar a palavrinha, e daí começa a pesquisar a palavra, e depois de 30 dias volta e começa a te questionar, achando que já conhece tudo do Evangelho, porque buscou informações na internet. O conhecimento, sem a organização dos fatos, e sem a efetivação e a comprovação de que ele é verdadeiro, não passa de puro conhecimento. Mas o conhecimento, quando ele é processado, ordenado e efetivado, ele se torna um princípio de sabedoria. Amém? Você está entendendo até aqui? Todas as vezes que Deus ao longo da história transiciona um povo, ele precisa de um líder que entenda o princípio de sabedoria. Quando
O povo de Deus caminhava no antigo pacto e veio João Batista e começa a anunciar que viria o Messias e começaria uma nova era, uma nova estação, um novo tempo, um novo pacto na história. Deus necessitou de um homem como Lucas, um homem que foi um observador da história, mas que soube organizar os fatos, e foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos de uma forma ordenada cronologicamente. Lucas foi considerado um homem extremamente sábio, porque conseguiu ordenar os fatos, de maneira que até hoje, nós quando estudamos Atos dos Apóstolos, começamos a entender alguns princípios que Deus tem e que Deus estabeleceu para a sua igreja, porque houve conhecimento ordenado e colocado de forma efetiva, que se tornou um princípio de sabedoria. Amém? Então todas as vezes que você quiser ser efetivo na sua vida, você vai precisar ordenar conhecimento, e entender que a fonte desse conhecimento venha de Deus. Só assim você pode então dizer que você está tendo sabedoria para tomar uma decisão e para fazer uma transição. Quantas pessoas estão aqui e que estão paradas na sua vida, fruto de uma transição errada? Você quer ver transições erradas? A escolha de um casamento equivocado. Você carrega o fruto dessa decisão para o resto da sua vida. Uma gravidez prematura, um envolvimento com amizades que você sabe que não deveria ter feito, mas na época faltou sabedoria para tomar uma decisão. A escolha de uma profissão, frequentar uma faculdade, são transições que a gente passa na vida. E uma das mais importantes é quando nós decidimos olhar para tudo isso e falar assim: eu me sinto vazio, eu preciso de Deus. Então qual é a transição que a Bíblia nos explica? Deus nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é uma transição. Só que tem pessoas que quando experimentam essa transição acham que é o fim da linha. Já aceitei Jesus, agora eu estou esperando Ele chegar, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida. Não, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: quando você aceita Jesus, aí que começa a tua história. Quando você entrega a tua vida para Jesus, daí que começa a tua história. Daí que a Bíblia fala que você é transportado para o reino de Deus, e você precisa conhecer e transicionar a tua mentalidade, a tua cultura, que foi escravizada por anos, para uma cultura de reino. Senão você nunca vai conseguir compreender as coisas de Deus, você nunca vai conseguir compreender quais são os próximos passos da sua vida, você não vai conseguir entender qual é o próximo capítulo da tua história, e pode ser que você perca a oportunidade de ser transicionado por Deus. Eu quero te dizer uma coisa: a transição não quer dizer que aonde você estava era definitivamente ruim. Transição não significa sair de um lugar ruim para um lugar bom, nem tampouco de um lugar errado para um lugar certo. Eu não estou falando que transição significa que o que você fez até hoje na sua vida estava completamente equivocado. Transição é a capacidade, isso quando eu falo na perspectiva divina, é a capacidade de ouvir a Deus e entender a vontade dEle para o meu tempo presente. Amém? Vocês estão muito quietos hoje, vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo, digam amém. Amém. Transição não significa que o velho era ruim, mas significa que tem algo melhor hoje. Amém? Eu acho que foi a semana passada que eu ministrei junto com a Leila. Eu não sei se foi a semana passada ou que dia que eu falei a respeito de vinho novo. A Bíblia nos fala a respeito de vinho novo. E a Bíblia nos fala que não é possível derramar vinho novo em odre velho. Vinho novo precisa de odre novo. O odre era o recipiente onde era colocado o vinho, e ele era feito de couro. O odre novo significa que havia couro novo, e o couro novo suportava a fermentação do vinho sem que ele se rompesse. E quando a gente fala de couro novo, a gente sabe que houve morte. Algum animal morreu para que esse odre pudesse estar pronto para receber esse vinho novo. O que eu estou te falando é o seguinte, meu irmão, sendo bastante claro com você nessa noite: não tem como você experimentar o novo de Deus se você continuar com a mentalidade velha.
Não tem como você receber o novo de Deus se você não estiver disposto a morrer para as tuas vontades e para os teus pensamentos. Não tem como você receber o novo de Deus se você estiver abraçado com o velho e fala assim: eu não largo isso aqui. Não tem como você receber o novo de Deus se você não entender que Deus se move ao longo da história e que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Os fundamentos de Deus não mudam, a palavra de Deus não muda, mas o governo de Deus é alinhado à realidade de uma geração a cada nova estação. E se você não entender isso, você pode ficar a par da história. Apóstolo, mas como isso? Veja a vida de Pedro e veja a vida do apóstolo Paulo. Se eu te perguntar nessa noite, se você conhece alguma coisa de Bíblia, quem foi chamado apóstolo dos gentios, o que você me responde? Quem? Paulo. Se você não sabe quem são os gentios, gentios eram aqueles que não eram judeus. Os judeus sempre entenderam que eram um povo exclusivo, que era um povo diferenciado, e que o Messias viria só para eles, como um libertador, como um guerreiro, como líder de uma nação. E de repente, Jesus aparece de uma forma totalmente contrária ao que eles esperavam. E pode ser que Deus possa estar se revelando nessa noite na tua vida de uma forma totalmente diferente do que você imagina. Caramba, mas será que para falar de Deus ele não precisava estar com um terno, com uma beca, com uma roupa diferente? Ele não tinha que usar palavras mais polidas e elaboradas? Se Deus precisasse disso, ele não tinha chamado Pedro um pescador ignorante assim como eu. Quando Deus quer fazer uma transição, Ele chama pessoas que ou perderam tudo, ou estão dispostas a perder tudo por Ele. Quando Deus quer fazer uma transição, Ele chama aqueles que não têm nada a perder, ou que estão dispostos a perder tudo por Ele. Jesus, quando veio a esse mundo fazendo uma transição do antigo para o novo pacto, Ele não se revelou aos doutores da lei, os escribas e os fariseus, porque aqueles homens tinham muito a perder, e eles não estavam dispostos a ser confrontados por um cara que falava que era Messias. Mas Pedro, um pescador, João, um menino, esses caras não tinham mais nada a perder. E tinham outros como Paulo, que quando se encontraram com Jesus, falaram assim: eu estou disposto a perder tudo. É esse o tipo de pessoa que Deus usa para conseguir transicionar algo ao longo da história. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus está transicionando um povo, isso está aberto a toda a humanidade. Nós estamos vivendo um momento único na história da igreja sobre a face da terra. É um momento de reforma, é um momento de transição, é um momento onde o Espírito Santo está falando com grandes líderes das nações ao redor de todo mundo. E você pode escolher entrar nessa transição, ou você pode ficar de fora. Isso está aberto a quem está disposto a entender, porque a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite o Espírito Santo está falando contigo, há uma transição. E se você não tem nada a perder, pula para o barco. E se você tem alguma coisa a perder, o Senhor te pergunta: está disposto a perder tudo por Ele? Se você pensou, eu quero te dizer que você está igual aquele jovem rico. Se você pensou, se você está disposto a perder algo por amor ao Senhor, você está igual aquele jovem rico, que quando o Senhor falou assim para ele: olha, vai e vende tudo que você tem, vem e me segue. Ele falou assim: caramba, mas eu tenho muita coisa. Sabe, o problema nosso para seguir a Jesus é que a gente tem muita coisa. A gente tem uma imagem, a gente tem uma reputação, a gente tem as nossas vontades, a gente tem a nossa maneira pessoal de ver a Deus, e a gente quer que Deus se encaixe nessa mentalidadezinha, e fala assim: Deus, se o Senhor fizer dessa forma, eu estou disposto a te servir. Só que com Deus, meu irmão, você não tem que pedir para Ele se encaixar na tua forma, você tem que se encaixar nos moldes dEle. E nessa noite o Senhor está nos falando que essa transição está acontecendo. E você sabe que aquilo que foi bom no passado pode ser a mesma coisa que te tire do que vai ser bom hoje. Aquilo que funcionou para você no seu passado pode ser o que te mate do propósito de Deus para os dias de hoje.
Quando Pedro experimentou essa transição, aconteceu algo muito interessante. Pedro, ele achava que estava entendendo as coisas. Pedro é uma figura clássica, é uma figura apaixonante, porque muitas vezes eu me vejo como Pedro. Sabe, a primeira vez que eu ouvi uma mensagem apostólica, profética, 15 anos, 10 anos atrás, queimou a minha cabeça. Eu achei que eu entendi alguma coisa, eu não entendi nada. E tem gente que quando você começa a falar de apostólico, profético, tem um montão de gente que acha que entende alguma coisa, mas não entende nada. E só vai aprender a hora que tiver a humildade de falar assim: Senhor, me revela isso. É um alimento muito sólido. Depois de 10 anos caminhando nisso, a gente segue aprendendo. Hoje nessa igreja que nós estivemos ministrando de manhã, o pastor me chamou agora à noite e falou assim: a gente está até agora digerindo a palavra, porque nós falamos de transição apostólica. Então o que aconteceu com Pedro? Pedro, depois que Jesus vai embora, e ele tem aquela experiência do perdão: Pedro, tu me amas, te amo, então apacenta minhas ovelhas, e daí tem a história do batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes. O fogo cai, a presença do Espírito Santo vem, as pessoas começam a falar em outras línguas, e daí a galera se levanta e fala assim: e aí, o que eu preciso fazer para ser salvo? Perguntam para os discípulos, e quem que se levanta? Pedrão, o pescador intelectual, com a resposta na ponta da língua. E o que ele começa a trazer para as pessoas? A fórmula do antigo pacto. Ele já estava no novo pacto, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já tinha se estabelecido uma nova aliança, o reino de Deus já havia sido implantado sobre a face da terra. Mas Pedro fala assim: olha galera, o negócio é o seguinte, você quer ser salvo, o negócio é o seguinte, você quer receber o Espírito Santo, tem que batizar nas águas, tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e daí você vai receber o Espírito Santo. Daí todo mundo falou: beleza. E daí Deus só olhando Pedro, né? Da onde que Pedro tirou isso? Isso aí era a fórmula de João Batista, isso é o antigo pacto. Da onde que Pedro acha que é dessa forma? E daí todo mundo está lá, que legal tal, né? Daí Deus fala assim: vou dar uma nova chance para Pedro. Pedro, vai até a casa de Cornélio, que era um gentio, não era judeu. Eu não vou lá, aquele povo é impuro, os judeus não podem se relacionar com ele. Daí Deus fala assim: que cara teimoso. E Deus dá uma visão para ele, de todos os animais que os judeus consideravam impuros, e esses animais vinham até ele, e Deus fala assim: mata e come. Ele falou: não Senhor, como que eu vou comer isso? É impuro. E Deus fala assim para ele: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E daí então ele vai, a contragosto, na casa de Cornélio. Ele chega lá, entra, bate na porta, Cornélio abre, chega Pedro. Ó, o negócio é o seguinte: eu não queria vir aqui, Deus me mandou vir aqui, você sabe que judeu não tem que estar com gentio, mas Deus mandou eu vir. Pode ler na tua Bíblia, foi assim que ele falou. E daí ele fala assim tudo para Cornélio, Cornélio fica assim, né? Não, beleza, entra aí. Daí ele entra e começa a dar qual a fórmula de receber o Espírito Santo? A fórmula do antigo pacto. Preste atenção, aquilo que funcionou no pacto passado, aquilo que funcionou na estação passada, aquilo que funcionou para a tua vida até hoje, pode ser a mesma coisa que te arranque do que Deus quer fazer amanhã. E ele começa com a mesma formulazinha: olha, aquele que for batizado nas águas, de repente diz que um vento impetuoso entra naquele lugar, e o Espírito Santo desce sobre aquela família, que batiza todo mundo no Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Daí Deus fala para Pedro: e aí, quem disse que eu me encaixo nessa sua formulazinha? Nenhum deles tinha sido batizado nas águas, não tem essa regra, Pedro. Nós estamos no novo pacto, nós estamos na nova aliança. Você não entendeu, cabeção? Não é do teu jeito. Aquilo que você achava que funcionava, você está teimando comigo. Sabe o que vai acontecer? Eu preciso levantar outro que não teime, outro que simplesmente aceite, e vai ser um tratamento de choque. Então ele se encontra com Paulo, e Paulo se transforma no apóstolo dos gentios, porque Deus leva ele para um nível tão forte de confronto, que não havia como ele negociar mais com Deus. Sabe, eu não estou dizendo com isso que Pedro ficou de fora da história. Eu estou falando para você que Pedro perdeu a oportunidade de viver a vontade de Deus para o tempo presente. O que eu quero te dizer nessa noite é que se você não entende a transição que Deus está produzindo, não é que você não vai ser salvo, não é, se o seu problema é morar no céu, eu quero até te dar uma boa notícia: pode ir embora, você vai morar no céu.
Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, a gente, nesse lugar, a gente está muito mais preocupado do que em morar no céu. A gente está preocupado em manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque o assunto de morar no céu foi resolvido 2000 anos atrás. No dia em que Jesus entregou a sua vida por mim e por você, Ele resolveu todo o problema. Tudo que diz respeito a pecado, tudo que diz respeito à dívida que havia contra mim e contra você, já foi resolvido 2000 anos atrás. E é por isso que é inadmissível a gente continuar no nível mais raso da vida cristã, que é continuar lutando contra o pecado. A gente parte da premissa que quando você entrega a tua vida a Jesus, viver em santidade é um pré-requisito natural. Falar em santidade não quer dizer que a gente está elevando o nível, a gente está falando o nível que é o nível de Deus. Santidade não é um bicho de 7 cabeças, santidade é a realidade daquele que teve um encontro com o Espírito Santo. Ninguém que caminha com Cristo faz força para ser santo. Quem caminha com Cristo sofre quando peca, porque o pecado é um acidente de percurso e não uma prática na vida do cristão. E se a tua vida é diferente disso, é sinal que você ainda não compreendeu a diferença de reino de Deus, experiência com o Espírito Santo e religião. E nessa noite Deus quer romper essa mentalidade religiosa, essas estruturas que te prendem, para que você não fique fora dessa transição que está acontecendo diante dos nossos olhos. Deus está mais uma vez transicionando o seu povo. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus como igreja está descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. E Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas e pastores, com o fim do aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos edificar a sua igreja e sermos aperfeiçoados até a estatura de Cristo. Ou seja, o processo de nos tornar parecido com Cristo é realizado através dos 5 ministérios, porque cada um desses ministérios tem uma unção, tem uma característica específica que trabalha e molda a tua e a minha vida. Quando a igreja se afasta daquilo que é o projeto de Deus, ela fica no meio do caminho da vontade de Deus. Uma igreja pastoral, ela serve muito bem para cuidar de uma congregação, mas uma igreja pastoral não tem a capacidade de produzir transformação na sociedade. E eu vou te explicar por que disso. Quando Deus produziu ao longo da história transições, e tem várias delas, veja o que Deus fez com Noé, quando transicionou de um momento para outro da história, fez ele construir um barco gigantesco. Noé não tinha aprovação de ninguém, todo mundo achava que o carinha estava ficando louco. Fazer um barco, não chovia, não tinha nada. Sabe, a transição de Deus, ela não passa pela aprovação de maioria, porque a maioria nunca foi sinal da vontade de Deus. E tem gente medindo presença de Deus pela quantidade de pessoas que tem num lugar. Nossa, a igreja lá está cheia, eu acho que Deus está se movendo lá, meu irmão. Igreja cheia pode estar cheia de pessoa vazia. Quantidade de gente nunca foi sinal de presença de Deus. Se fosse assim, Noé tinha sido reprovado, porque todo mundo não acreditava naquele homem. Sabe, quando nós começamos a transicionar para os 5 ministérios, e entender o que era o ministério apostólico e profético há 10, 15 anos atrás, quase 90% das pessoas que frequentavam essa igreja foram embora achando que a gente estava ficando louco. Quando nós começamos a falar de paternidade nessa casa, algumas pessoas foram embora achando que a gente estava querendo criar doutrina. Hoje as maiores igrejas dessa nação estão se rendendo a Efésios 4:11, entendendo que o projeto de Deus para a igreja está descrito em Efésios 4:11, reconhecendo a unção apostólica, reconhecendo a unção profética, reconhecendo que igreja não é lugar de pastor e ovelha, é lugar de pai e filhos.
Ninguém aqui te trata como animal. Você não é uma ovelha com uma marca nas suas costas. Você pra gente é um filho ao qual nós estamos dispostos a dar a nossa vida para transformar a tua história. Paternidade pra gente não é privilégio de quem está cuidando, não. É responsabilidade, porque nós estamos aqui para servir a tua vida. E eu estou vendo as mesmas pessoas que saíram um dia criticando, hoje mandando mensagens, falando assim: glória a Deus pela tua vida, apóstolo. Eu admiro a tua mensagem, apóstolo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela se manifesta, você acreditando ou não. Quando Deus falou para Noé que a chuva viria, a chuva veio. A multidão acreditando ou não, a chuva veio. O dilúvio chegou. E sabe o que aconteceu com todos aqueles que não acreditaram? Foram apagados da história. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você vai transicionar ou quer ser apagado da história? Eu quero te fazer uma pergunta: o que a pessoa do teu lado te respondeu? Olha que eu estou bonzinho essa noite. Eu não estou querendo te levar a transicionar por medo, só estou te contando a história. Vamos para outra história. E Moisés? Moisés foi um cara preparado por Deus no Egito. Todo conhecimento acessível na época chegou à vida de Moisés. Moisés era o cara preparado, filho da filha do faraó, o cara equipado. Depois que tudo que um homem naturalmente necessitaria para produzir uma revolução veio às mãos de Moisés, Deus fala assim: agora eu vou te arrancar daí. Vou te arrancar para você entender que tudo que eu faço na face da terra não é na força do homem, é na minha capacitação. Se até hoje na tua vida você tentou produzir as coisas no teu conhecimento e na tua força, se prepare, porque nessa transição Deus vai arrancar as suas bengalas, aonde você se apoia, suas muletas espirituais. Deus não precisa da minha e da tua força ou capacidade, Ele nos capacita. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantos aqui têm passado dias difíceis? Quantos aqui têm sido moídos nesses dias pela vida? Olha quanta gente. Eu quero te dizer, você está no melhor momento da tua vida para Deus te usar. Amém? Se eu fosse você, eu tinha aplaudido ao Senhor por essa palavra. E daí Deus pega Moisés, desconstrói Moisés, leva Moisés lá para o deserto. E lá no deserto Deus ensina Moisés a ser o quê? Pastor de ovelhas. Por um tempão ficou lá pastor de ovelhas. Para cuidar de ovelha, Moisés estava fera. Fala assim: para cuidar de ovelhas, o ministério pastoral é suficiente. Mas para libertar uma nação, Deus precisa de um apóstolo. Isso quer dizer que o apóstolo é melhor que o pastor? Se ele liberta uma nação, quem vai cuidar dessa nação? Os pastores. Eu não estou falando de hierarquia, de importância. Eu estou falando de função dentro do governo de Deus. E dentro do governo de Deus, ninguém trabalha sozinho. Os apóstolos necessitam dos profetas, que necessitam de pastores, mestres e evangelistas. Eu quero até honrar publicamente a galera que esteve comigo lá em São Paulo nessa manhã. Eu estava falando para o apóstolo Hélio, eu tenho tido a oportunidade de ministrar em alguns lugares. E eu confesso a vocês que você caminhar com uma equipe apostólica e profética faz toda a diferença. Cada um de vocês que esteve comigo nessa manhã foram essenciais para aquilo que Deus produziu naquele lugar. Quando nós saímos como equipe, nós conseguimos como equipe produzir uma atmosfera, manifestar a vontade, ajuda, foi fundamental.
fez muita diferença. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu louvo a Deus pelos profetas, eu louvo a Deus pelos evangelistas, eu louvo a Deus pela equipe de adoração, eu louvo a Deus pelos diáconos presentes, eu louvo a Deus pelas amigas presentes, eu louvo a Deus por cada um de vocês, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, e quando um de nós avança, o corpo avança. Amém? Vamos voltar para Moisés. E Moisés então estava lá no deserto, pastor de ovelha, cuidando de ovelhinha. Para fazer aquilo lá ele estava beleza. Daí um dia ele vai e se encontra com Deus numa sarça que queimava. Fala para quem está do teu lado: o fogo de Deus vai te pegar nessa noite. Fala para quem está do teu lado: o fogo de Deus vai começar a queimar na tua vida nessa noite. Aleluia! Fala para quem está do teu lado: o fogo de Deus vai começar a queimar na tua vida nessa noite. Aleluia! E quando Moisés encontra Deus naquela sarça, o fogo começa a queimar. Deus então libera uma palavra para ele e fala: eu te envio a libertar o meu povo. A palavra envio no original é apóstolos. Sabe o que Deus faz com Moisés? Deus transiciona Moisés de uma cultura para pastoral, para uma cultura apostólica. Porque só com uma mente apostólica você consegue produzir libertação. Eu volto a te dizer, para cuidar de ovelha, Deus usa um pastor. Para libertar uma nação, Deus usa um apóstolo. Apóstolo, aonde você viu um fundamento desse na Bíblia? Eu te falei de Moisés, veja o que aconteceu também com Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Mas houve um momento na história que Deus transicionou Davi de pastor de ovelhas para um rei. E como foi esse momento? A nação estava sendo escravizada, a nação estava sendo oprimida pelo exército dos filisteus, e havia um homem nesse exército dos filisteus que a Bíblia fala que era um gigante, que chamava Golias. E esse gigante Golias ficava toda hora lá de cima gritando para a galera assim: aí, tem alguém que tem a manha de me desafiar? Como falavam na minha época, falavam assim: vem pra pau. E daí o exército de Israel falava assim, um olhava para a cara do outro e falava assim: ô, é com você. Não, não é comigo, eu estou na minha aqui. E até Saul, que era o rei, ficou quietinho. Ixi, o cara é grande, hein? Tem mais de 3 metros, olha a armadura do homem. Olha o tamanho dele. E o povo sendo envergonhado. E aquela nação inteira sendo oprimida. Mas tinha um jovenzinho, que era pastor de ovelhas. Repita comigo: pastor de ovelhas. E Deus resolveu transicionar esse jovenzinho. E a única coisa que ele precisou fazer foi obedecer à voz de Deus. E ele sai da sua posição de pastor de ovelhas e chega naquele lugar onde o povo, onde uma nação estava sendo oprimida. E ele olha para o gigante, mas ele não olha o tamanho do gigante. Ele fala assim: como que esse incircunciso ousa falar isso do meu Deus? E daí ele vai para um rio e pega quantas pedras? Faz assim com a sua mão. Olha para quem está do teu lado e fala assim: 5, cabeção. Ele pegou 5 pedras. Agora, pergunta para mim: mas por que 5, apóstolo? Fala com uma cara bem de bobo para mim: por que 5, apóstolo? Vem aqui, André, por favor. Fica aqui parado aqui. Por que 5, apóstolo? Por que ele pegou 5 pedrinhas, apóstolo? Apóstolo, faz assim comigo: apóstolo. Número 2, profeta. Pastor. Evangelista. E mestre. Agora olha para quem está do lado: entendeu por que 5? Deus pega Davi, Deus pega um pastorzinho e fala assim: toma 5 pedras que são símbolo da unção quíntuple, que são símbolos da plenitude de Deus revelada nos 5 ministérios. Porque se você for equipado com isso, você se torna mais forte que qualquer soldado na face da terra. Aleluia! Aleluia! E aquilo que um exército inteiro não foi capaz de fazer, um jovem equipado
com a unção dos 5 ministérios, conseguiu produzir libertação de uma nação. Repita comigo: nós somos apostólicos e proféticos. Nós veremos Taubaté ser transformada em terra de adoradores. Aleluia! Uou! Aleluia! Aleluia! A unção apostólica e profética produz em meses o que às vezes nós não conseguimos produzir em anos. Desde que você entenda o que é fazer parte disso, desde que você abra o teu coração para viver isso. Tem pessoas que estão nessa casa, tem pessoas que são ministros nessa casa, tem pessoas que estão aqui há anos e ainda não entenderam que a unção apostólica e profética é mais do que um título, é uma capacitação de Deus para produzir transformação sobre a face da terra. São as ferramentas de governo que Deus estabeleceu. A palavra de Deus não muda, os seus fundamentos são eternos, mas o seu propósito sempre avança. A revelação vai sempre aumentando. E é por isso que nós precisamos entender que existe um governo de Deus compatível ao destino profético de cada geração. E é por isso que quando eu ouço pessoas falarem assim: nós precisamos voltar à igreja de Atos, eu falo: meu irmão, você não entendeu nada. Se o propósito de Deus vai sempre crescendo, se a revelação é sempre progressiva, o que nós vivemos hoje vai ser muito mais superior do que a igreja de Atos viveu. Você falar: eu quero viver o que a igreja de Atos viveu, você falar para trás: Deus, deixa eu... É você falar para Deus: Deus, deixa eu voltar lá para trás. E Deus fala: não, eu estou te empurrando para frente. Entenda nessa noite que você está no lugar certo, na hora certa, para manifestar a vontade de Deus sobre a face da terra. Aleluia, aplauda ao Senhor. O grande tema da Bíblia não é salvação, o grande tema da Bíblia é governo. A salvação é só o pontapé inicial para você entrar nessa atmosfera e nessa esfera de governo. Você entender que a tua vida tem um papel chave na história. Quantos estão aqui? Quantos entendem que Deus está falando com você nessa noite? Pode ser que você olhe para a sua vida e fale assim: apóstolo, mas governo, transformação de cidade, eu sou tão pequeno. Gideão também se via assim, se achava pequeno, se achava miserável. Mas Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus não vai chamar os poderosos, Ele vai chamar você e vai te tornar poderoso nele. Aleluia! Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, só não vale responder quem estava comigo lá de manhã. Quando uma pessoa é livre? Quantos aqui se sentem livres nessa noite? Levanta a sua mão, aquele que se sente livre. Se eu te perguntar por que você se sente livre, o que você responderia para mim? O mundo me responderia o seguinte: eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Isso é ser livre? Tem pessoas que me falam assim: eu sou livre porque eu faço o que me dá na telha. Eu sou livre. Eu sou livre porque eu pego a minha moto ou o meu cavalo e fumo o meu cigarro Marlboro. Me responde por que você é livre. Amém, pode ser uma das coisas, porque Jesus te libertou. Aleluia. Tem gente que acha que é livre porque pode fumar o seu baseado. Tem gente que acha que é livre porque nenhum homem, nenhuma pessoa fala para ela o que deve ser feito. Eu sou livre, ninguém manda em mim. Principalmente criança fala muito isso. O duro é você ver pessoa de cabelo branco falando isso. Eu tenho cabelo branco, mas não falo isso. Ser livre, eu vou responder logo para você. Ser livre não é fazer o que você quer.
Ser livre é fazer o que é certo. Ser livre não é fazer o que eu quero, ser livre é fazer o que é certo. Agora, como que eu sei o que é certo se eu não conheço aquele que faz as coisas certas? Ser livre é manifestar com precisão a vontade de Deus para o tempo que eu estou vivendo. Eu sou livre porque eu abri mão da minha vontade e eu sei exatamente o que Deus quer fazer para esse tempo. Tem pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, mas não são livres, porque entregaram a sua vida parcialmente. Ou você se entrega por inteiro, ou você continua sendo escravo da sua vontade, ou você continua sendo escravo do seu ponto de vista, ou você continua sendo escravo da sua reputação, ou você continua sendo escravo do teu bom nome, ou você continua sendo escravo de uma imagem construída para a sociedade. Ser livre é estar disposto a fazer o que é certo, ainda que todos à tua volta te digam que você está errado. Agora eu te pergunto, quantos são livres? Quantos fazem aquilo que é certo? Para você falar, eu faço o que é certo, você tem que ser alguém que tenha uma unção profética, porque só faz o que é certo aquele que sabe ouvir a Deus, e só ouve a Deus aquele que se move numa atmosfera profética. Profeta não é aquele que fala da parte de Deus, é aquele que antes de falar da parte de Deus, ouve a Deus para falar. Se você não ouve a Deus, você não pode fazer o que é certo. Só faz o que é certo quem ouve a Deus, e só é livre quem faz o que é certo. Ou seja, só é livre quem ouve a Deus. Você entendeu ou eu confundi sua cabeça? Quantos entenderam? E se você não é livre, Deus nessa noite quer te libertar. Deus quer tirar você de uma vida baseada em fazer a tua vontade, para uma vida baseada em fazer o que é certo, o que deve ser feito, o que é a vontade de Deus para esse tempo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, não importa a realidade ao nosso exterior. O apóstolo Paulo diz que ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior vai crescendo de glória em glória, porque a minha leve e momentânea tribulação não tem peso algum se comparado à glória de futura que me há de ser revelada. 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. O que Deus quer explicar para a gente nesse texto? Esse texto, diferente de Efésios 4:11, onde Deus descreve os 5 ministérios, nesse texto Deus está falando como que se estabelece governo na igreja. E quando Deus quer estabelecer uma igreja, primeiro Ele estabelece governo. Sabe como a gente vê pessoas construindo igreja na nossa nação hoje? Eu acho que eu vou abrir uma igreja. Ah é? Você vai abrir uma igreja? O que você tem? Ah, eu aluguei um galpãozinho, já peguei umas cadeirinhas, e daqui a pouco o povo está chegando, vou montar uma igreja. O princípio de Deus para montar a igreja não é galpãozinho, não é cadeirinha, não é povo chegando. Sabe por quê? Porque senão quem governa a igreja é a voz do povo e não a vontade de Deus. Quantas igrejas tradicionais são controladas pela tesouraria, são controladas pelas pessoas? Uma igreja tem que ser governada. O que a palavra de Deus diz? Apóstolos, profetas, mestres. O governo da igreja é dessa forma. Ah, eu já tenho um grupo de amigos, posso montar uma igreja. Você tem governo estabelecido? Então não tem igreja de Cristo. Quantos entendem o que eu estou falando nessa noite? Sabe por quê? Porque o projeto de Deus para a igreja não é as pessoas virem, é a igreja ir. Deus falou: ide e fazei discípulo, e a igreja se resumiu em abrir um lugar e mandar as pessoas virem. Não, nesse lugar nós te preparamos para ir. Nesse lugar nós te ativamos e te enviamos. Nesse lugar é um lugar onde você tem que se apresentar, para que tudo que Deus depositou de habilidade em você seja colocado em ação em favor do reino de Deus. João capítulo 3, versículos do 6 ao 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Para você transicionar, você precisa perder o controle da tua vida. Enquanto você continuar achando que você precisa ter o controle da tua vida, Deus nunca terá o controle da tua vida. Eu estou vendo um montão de pessoas aqui. Tem pessoas que eu discipulei, tem pessoas que eu ganhei para Jesus e que estão aqui, tem pessoas que frequentaram a célula na minha casa, e eu quero falar para cada um de vocês que eu amo, que são meus amigos, que são meus irmãos, alguns são meus filhos espirituais. Muitos de vocês estão parados espiritualmente, porque não estão dispostos a perder o controle da sua vida. Nessa noite, você precisa tomar uma decisão, porque você corre o risco de ficar fora daquilo que é o propósito de Deus para o tempo presente. E eu não estou te ameaçando e nem falando que você vai ficar sem salvação, não. Eu estou falando que Deus tem um projeto para a tua vida, e ou você se rende a isso, ou Deus não vai parar o projeto dele esperando a tua boa vontade em aceitar. Enquanto Pedro ficava teimando com ele, ele falou: Pedro, continua teimando aí, eu vou falar com Paulo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: até quando você vai ficar teimando com Deus? Até quando você vai resistir à voz do Espírito Santo? Fala para quem está do teu lado: é com você que Deus está falando nessa noite. Até quando vai viver de aparência? Até quando as suas prioridades vão continuar invertidas? Até quando você vai entregar para Deus aquilo que te sobra? Perca o controle, entregue o controle da tua vida ao Senhor. Sabe, nós como igreja tivemos um desafio há um tempo atrás. Esse culto de domingo, que é um culto onde nós recebemos visitantes, onde tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós queríamos ter um culto mais adequado para te tratar com amor, com carinho, que tivesse uma recepção à altura que você merece. Então nós queríamos padronizar a palavra, nós queríamos organizar e cronometrar o tempo para que o culto não se estendesse, até um dia que o Espírito Santo nos falou: vocês querem ter o controle ou eu posso ter o controle do culto? Uma igreja que permite que o Espírito Santo controle, tem que estar disposta a perder o controle. Uma igreja apostólica e profética tem a liturgia só para constar, mas quem comanda isso aqui é o Espírito Santo. Eu quero perguntar uma coisa para você. Essa palavra, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa palavra me faz entender uma coisa: só pode ter vida com Cristo aquele que experimentou morte com Cristo. Quantos de vocês têm convicção que já morreram em Cristo? Quantos de vocês têm convicção que estão crucificados com Cristo? De maneira que você já não vive mais a sua vida na carne. A vida que você tem hoje, você vive pela fé no Filho de Deus. Quantos têm convicção que morreram com Cristo? Porque se você não morreu com Cristo, você não pode dizer eu vivo com Ele. Só ressuscita com Cristo aquele que morreu com Ele. E não pensa que morrer com Ele é experimentar algo diferente do que Ele experimentou. Vergonha, humilhação, calúnia, difamação. Meu irmão, Deus colocou como primícia dos filhos sobre a face da terra um homem chamado Jesus Cristo, 100% homem. E Ele sofreu sozinho mais do que eu e você juntos. Humilhado, massacrado, ofendido. E tem pessoas que falam assim: nossa, apóstolo, você é apóstolo e por que você está passando essas lutas? Aonde que a Bíblia diz que por ser apóstolo eu não passaria luta? Veja a vida do apóstolo Paulo. Eu quero te dizer uma coisa: se você não está disposto a passar luta, meu irmão, busca uma religião, porque o reino de Deus, nós teremos tribulações.
Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci o mundo. E eu coloquei vocês não só para vencer o mundo, mas governar o mundo. E se governa o mundo, é tendo vitória em cima das dificuldades, e não passando por dificuldades. O Senhor não nos diz que nós não passaríamos pelo fogo, Ele não nos diz que nós não passaríamos pelas águas. Ele diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia. Só encontra vida aquele que perder a sua vida. Você quer ter vida? Quantas pessoas sofrendo de depressão, quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas vivendo uma vida governada pelas emoções, pela inquietação, pela ansiedade com o amanhã. Você quer de novo ter vida? Você quer voltar a ter paz? Você quer voltar a dormir? Se você quer ter vida, você tem que perder a tua vida. Você está vivo demais. É por isso que qualquer coisinha te ofende. É por isso que qualquer coisinha te deixa chateado. É por isso que qualquer coisinha você fica emburradinho com Jesus, com a igreja. Perca a tua vida nessa noite. Se entregue por completo. Porque aquele que perder a sua vida por amor a Ele, esse a achará. Uma das maneiras de você saber quem você é eliminando da tua vida aquilo que você não é. E eu entendi na minha vida que eu não sou um pregador, eu não sou um empresário, que eu não sou evangélico. Eu descobri na minha vida que eu não sou nada, porque Ele é tudo em mim. E quando eu descobri isso, acabaram-se os problemas, porque Ele é Senhor, Ele tem o controle. Eu sou alguém que caminhou sobre a face da terra tendo uma vida normal, até que um dia me encontrei com Cristo, e Ele resolveu bagunçar minha vida. E ao longo dessa caminhada eu fui resistindo gradativamente a esse processo de morte. Desde a minha adolescência, eu sabia o que Cristo queria da minha vida. Por um tempo eu falei para Ele: eu não quero agora, porque eu sabia o preço que eu teria que pagar. Quando eu entrei na faculdade, eu falei: espera, Senhor, o Senhor me livrou da morte por várias vezes. Eu tive vários acidentes de carro, onde as pessoas que estavam do meu lado se feriram e eu saí intacto. Eu me lembro de muitas vezes falar: Senhor, por que não eu? E o Senhor me falava: eu tenho um propósito na tua vida. Mas eu resistia, porque eu sabia que o preço era alto. Eu fui alguém que caminhou sobre a face da terra desde a minha adolescência, sabendo que Deus tinha um chamado na minha vida para as nações. Desde que eu sou moleque eu ouço a Deus, e eu sempre resisti, até um dia que eu resolvi me render e falar: Senhor, não dá para brigar contigo, eu me rendo. E quando eu me rendi, Ele falou assim: então agora é tempo de morrer. E quando eu perdi a minha vida, eu encontrei. E quando eu perdi as minhas vontades, eu descobri que a maior vontade que eu tenho na minha vida é agradar o meu Pai. E quando eu perdi a minha vida, eu não só me reencontrei, como encontrei um montão de vida ao meu lado, que é o corpo de Cristo. E eu descobri uma vida, não tem balada, não tem experiência no mundo, não tem imagem, não tem sucesso, não tem nada que substitua o que é caminhar sobre a face da terra, tendo a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não troco a minha vida com Jesus pura pela vida de ninguém. Eu não troco a minha experiência de morte com ninguém, porque foi na morte que eu conheci de fato ao Senhor. Aquilo que eu sou hoje em Deus, eu não era há um ano atrás.
O que eu conheço de Jesus hoje, eu não conhecia há 1 ano atrás. O processo de morte é a maneira mais violenta e mais tremenda de se conhecer a Cristo, porque você começa a se sentir parecido com Ele. Você começa a sentir as aflições que Ele sentiu. Você começa a olhar as pessoas pela ótica que Ele olhou. Esses dias nós estávamos, eu já vou finalizar. Esses dias nós estávamos aconselhando uma família que para nós é muito especial. E essa família passava por um processo de dor, e houve um erro muito feio, e que no momento que eu soube daquilo eu fiquei irado, eu fiquei revoltado, e eu chorava e falei: Senhor, aonde que eu errei para caminhar 10 anos com uma pessoa e não conseguir produzir transformação na vida dela? E eu estava irado, a minha vontade era levantar o fulano pelo colarinho e falar: cara, o que você está fazendo da tua vida? E quando eu me sentei na frente dele para aconselhar, estava eu e o apóstolo L. O Senhor arrancou a minha visão, e por um instante eu fechei os meus olhos e eu não estava mais naquela sala. E de repente, quando eu me peguei, eu estava naquela cena daquela mulher que foi pega em adultério. E eu vi aquela mulher caída no chão, eu via nitidamente. Eu não sou um cara de ter muitas visões. Ao longo da minha vida, se eu tive 2 ou 3 visões, foi muito. Mas nesse dia era nítido. E naquela sala eu já não estava lá, eu acho que fui transladado para aquela cena. E eu vi aquela mulher caída no chão, e eu fui me aproximando da cena, como se a mulher estivesse ali. E a imagem que eu tinha é que eu ia chegando cada vez mais perto. E eu estava de mãos dadas com uma pessoa que eu sabia que era Jesus, mas eu não olhava para ele. Eu tinha certeza que era ele. O meu coração queimava, eu ouvia a voz dele falando comigo: olha para essa cena. E quando eu cheguei perto e vi aquela cena, a mulher estava caída no chão, e um montão de gente com pedra na mão, e umas pedras grandes. Algumas pareciam o que para a gente é um paralelepípedo, de tão grande. E o Senhor me falava assim: sabe por que essas pessoas estão furiosas? Porque aquele que foi alvo do adultério não merecia isso. Essa mulher não só participou de uma traição, mas ela destruiu uma família que era amada, que era querida, que era admirada. E eu comecei a olhar, a fúria daquelas pessoas era mais do que cumprir a lei de apedrejar quem era pego em adultério. E eu olhava no olhar daqueles homens e havia revolta com aquela mulher. E de repente Jesus me fez uma pergunta, ainda de mão dada com ele. Ele me falou: agora eu quero saber aonde você se posiciona nessa cena. E eu de forma bastante impulsiva e religiosa, eu ia falar para ele assim: ao teu lado, Senhor. Mas quando eu fui responder isso, eu olhei e eu estava no meio da cena, com uma pedra na minha mão, sendo pronto para lançar sobre aquela mulher. E o Senhor me falou assim: hoje eu quero mudar a tua visão. Eu não quero mais que você olhe as pessoas pela ótica da maioria. Eu quero que você consiga ver cada um através da maneira que eu vejo. E sabe o que eu entendi? Que só sabe ter misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. As pessoas mais legalistas na face da terra são as pessoas que nunca acharam que fosse necessário perdoar. Se acham tão autossuficientes, são tão soberbos e orgulhosos, que se sentem no direito de julgar alguém. Eu quero te dizer uma coisa: eu não julgo nenhuma das pessoas que estão nesse lugar, e nenhuma pessoa sobre a face da terra, porque Deus não me colocou como juiz. Eu não tenho direito de julgar ninguém. E esse processo de morte na minha vida gerou sobre a minha vida uma capacidade de olhar as pessoas através do olhar de Cristo, de maneira que eu não posso ser mais o mesmo. E nessa noite o Senhor não quer mais que você seja o mesmo. Eu ouço o Senhor dizer: até quando você vai continuar caminhando de forma tão superficial? Eu ouço o Espírito Santo me dizer: até quando você vai continuar querendo ter o controle da tua vida? Até quando você vai parar de fazer as coisas que eu te chamei para fazer? Vocês não estão tratando com honra e com excelência aquilo que Deus te confiou. E a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você tem desprezado às vezes coisas porque você acha que é pequeno. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: a primeira coisa que eu fiz dentro da igreja foi ser diácono.
Na época tinha que usar um broche horroroso, enorme, e eu usava aquele broche, ficava na porta da igreja cumprimentando todo mundo, e eu achava a maior alegria do mundo servir em alguma coisa na casa de Deus. Tome cuidado, meu irmão, as coisas de Deus são muito sérias. Quando Ele nos chama para perder a nossa vida. O que mais Deus precisa fazer para você entender que Ele quer a tua vida por inteiro? Se coloque de pé.